acompanhando ao vivo já imagens do plenário. Daqui a alguns instantes terá início a 29ª sessão desse ano. A gente convida você para acompanhar a nossa transmissão até às 18 horas pelo canal da Cidadania, TV Câmara Guarulhos. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Há número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanham esta sessão, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, a gente vem fazer uso desta tribuna, nesta tarde, com uma certa preocupação essa que acompanhamos pela imprensa, pela Folha de São Paulo no domingo, pela Folha Metropolitana, pelo Diário, por outros meios de comunicação, a respeito, vereador Geraldo Celestino, líder da oposição nesta casa, envolvendo o nome do senador e presidente nacional do PSDB e pré-candidato a presidente pelo PSDB, a qual foi feita uma investigação e constatou que uma funcionária da Secretaria de Comunicação desta cidade estaria fazendo uso indevido de um aparelho, de um computador ou o que for, vereador Paulo Sérgio, no seu horário de expediente, para poder colocar algumas publicações que aqui não cabe a mim julgar, não vim fazer aqui o papel de juiz, porque não cabe a mim fazer este papel, e sim a quem está investigando, e sim o Ministério Público, e sim a polícia que vai dar prosseguimento a essa investigação. Já de antemão, parabenizar a atitude do prefeito, que de imediato já tomou também as devidas providências, exonerando a funcionária, e que a partir daí vai correr a investigação. Mas o que nos preocupa, presidente desta casa, vereador Eduardo Saltur, é que foi um fato que foi investigado, que foi descoberto e que de imediato já vão parar com isso. E a gente vê como nós, que ocupamos um cargo que foi eleito pelo povo, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador ou próprio presidente da República, como nós estamos vulneráveis. E as pessoas, elas podem entrar no Facebook, elas podem colocar que pessoa fez isso, que pessoa fez aquilo, que aquele acha isso, que aquele outro acha aquilo outro. Como nós já vimos na eleição passada, nosso candidato a prefeito na época, Carlos Roberto, sofreu várias acusações. Carlos Roberto não gosta de pobre, Carlos Roberto vai acabar com o Bolsa Família, Carlos Roberto é isso, Carlos Roberto é aquilo, na mídia, e toda hora você tinha que correr lá no Facebook, a equipe tinha que estar justificando. E quantos mais outros vão estar sujeitos a isso? Nós que ocupamos cargo e fomos eleitos pelo povo. Opinião, eu acho que cada um deve ter a sua opinião. Cada um deve ter a sua opinião e colocar ali qual é a sua opinião, mas respeitando o próximo e falando também a verdade. Ontem eu publiquei algo e rapidamente chegou na minha página que uma equipe, que me foge o nome agora, não sei o que, dos revoltados dos bairros. Eu entrei nesta página e, para minha surpresa, eles só criticam o governador Geraldo Alckmin, o ex-governador José Serra, só atacam o governo do estado, e eu já pedi para imprimir
Amanhã terei uma reunião às 16h30 na Casa Civil com o Dr. Rubens Cury, juntamente com o departamento jurídico também do PSDB, para levar isso também, porque nos causa estranheza que, infelizmente, quero eu pensar que os 2 deputados da nossa cidade que participam ou que estão o nome deles ali, eles não têm nada a ver com isso. Talvez um assessor com uma intenção má, para concluir, senhor presidente, para poder tumultuar o vereador Romildo Santos, nosso líder da nossa bancada, antecipar as eleições. Eu acho que a eleição ela tem que ser disputada na urna. A eleição ela tem que ser disputada de uma forma honesta, de uma forma onde as pessoas possam apresentar os seus projetos, defender as suas bandeiras, e aí o eleitor ter a liberdade de escolher em quem quer votar. Não desta forma, não só porque estão fazendo, né, chegou agora aqui, o que foi colocado, revoltados dos bairros. E os revoltados dos bairros, Ari, deveriam estar revoltados com tudo, eu concordo. É governo federal, é governo estadual, é governo municipal, o que está certo vamos aplaudir, mas o que está errado vamos cobrar. Que eles só se revoltam, nada com a nossa cidade. Tudo na nossa cidade vai bom. Para concluir, senhor presidente. Então isso é preocupante. Quero mais uma vez parabenizar a atitude do prefeito por imediatamente já exonerar esta funcionária e que nós possamos de uma forma equilibrada, sem agir com o coração ou sem por amor partidário, mas agirmos corretos, para que isso possa ser apurado e que realmente as pessoas possam ser punidas. Não só neste caso, mas se também vir por parte do PSDB ou parte de quem quer que for. Isso nós não podemos admitir. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou fazer uso da tribuna livre na data de hoje, senhor presidente. Eu solicitei, após várias aparições da Prefeitura de Guarulhos, fazendo propaganda dos terminais de ônibus do município de Guarulhos e de algumas UPAs que ainda estão com as obras praticamente paralisadas, eu tive o cuidado de solicitar o processo onde consta o contrato de publicidade da Prefeitura com a empresa Arcos. Antes era a PG Comunicações, foi feita uma nova licitação e quem ganhou a concorrência foi a empresa Arcos. E dentro deste contrato, senhores vereadores, nós levantamos a nota fiscal, o quanto a Prefeitura gastou só com a Rede Globo. Gastaram R$1 milhão, senhores vereadores, em propaganda com a Rede Globo. E nós analisando esses gastos com a maior rede de televisão do nosso país, a Rede Globo, coincidiu no momento onde a Globo estava fazendo várias denúncias contra a questão do kit escolar, dos kits escolar e uniforme escolar da Grande São Paulo, onde atingiu também o município de Guarulhos. E na intenção da Secretaria de Comunicação, do Executivo Municipal, em tentar calar a Rede Globo, colocaram várias publicidades nas principais canais de televisão do município, na televisão aqui na Grande São Paulo. Mas não surtiu efeito, porque a Globo tem um trabalho independente de jornalismo, e continuou divulgando as maracutaias, o superfaturamento de material escolar, de kit escolar, de uniforme, de toda a Grande São Paulo, onde atingiu também o município de Guarulhos. E quando eu falo, vereador Rômulo Ornella, que está dando risada aqui do meu lado, deveria estar chorando porque é dinheiro público, R$1 milhão que deveria estar sendo investido no município de Guarulhos, onde nós não temos condução, nós não temos transporte para levar o trabalhador braçal até as obras do município, onde nós temos várias obras paralisadas, e a Secretaria
de comunicação do município, juntamente com o Poder Executivo, leva a televisão, gastando só com a Rede Globo em torno de R$1 milhão. Eu não tenho ainda os valores pagos para outros canais de televisão, onde foi feito em horário nobre, vou levantar, e na próxima sessão eu trarei aqui na Câmara Municipal. É um absurdo. Se o município falta dinheiro para a infraestrutura da cidade, onde a cidade nossa está totalmente paralisada a nível de obras, a nível de infraestrutura, e a prefeitura me gasta aí em torno de R$1 milhão só com a Rede Globo, vereador Romildo Santos. E a Secretaria de Comunicação, que posteriormente eu quero repercutir aqui nessa sessão, que montaram uma equipe de staff para cuidar da rede social, desde lá atrás, da época da campanha da reeleição do prefeito Sebastião Almeida, que agora acabou dando repercussão nacional, onde organizaram um blog para atacar a imagem do senador Aécio Neves, candidato a presidente pelo nosso partido, onde foi montado dentro da prefeitura municipal. Posteriormente, não há tempo hábil para fazer uso aqui na Tribuna Livre, mas posteriormente, como líder da bancada de oposição, terei mais tempo e estarei repercutindo. Então, essa é a cara da Prefeitura de Guarulhos, onde gasta milhões e milhões com a imprensa e a nossa infraestrutura, vereadores, cada dia pior, a cidade cada dia pior, o uniforme escolar ainda não foi nem entregue na rede municipal, kit escolar superfaturado, que nós acabamos denunciando para o Ministério Público, onde pagaram uma resma de papel sulfite, R$19,50, você vai na papelaria da esquina, é R$12, a Câmara Municipal pagou pelo papel sulfite R$8,50, e o secretário da Educação gasta R$19,50 numa resma. Esta é a Prefeitura de Guarulhos, onde não tem dó de gastar o dinheiro público, jogar o dinheiro público no ralo, por má administração, por incompetência, ou talvez por maldade de algum secretário que não está preocupado com o dinheiro, porque não é dele, mas é o dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro para investir mais na educação e infraestrutura na cidade, é jogado para o ralo pelos secretários aí que estão aí dentro da máquina pública do município. E posteriormente, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou fazer alguns comentários sobre a questão, o vereador Gilvan já colocou aqui na tribuna, eu vou fazer algum comentário, tenho minha opinião sobre essa questão da denúncia desse blog que montaram para denigrir, e essa história desse blog, dessa equipe, desse staff que cuida da rede social dentro da Secretaria de Comunicação do município de Guarulhos, não é de agora, não é agora, mas graças à competência e organização do departamento jurídico que cuida do PSDB a nível nacional, nós chegamos aí aos verdadeiros autores das falsas denúncias, onde cometeram o crime usando a máquina pública, e hoje houve uma demissão, senhor presidente, senhores vereadores, de uma funcionária, a funcionária que não deveria ser demitida, a funcionária Nathalie, que está lotada na Secretaria de Governo, para encerrar, que está lotada na Secretaria de Governo, ela era a única que não poderia ser demitida. Pegaram um bode expiatório, depois eu vou contar para vocês como funcionou todo esse processo, da onde vem, onde envolve inclusive a Agende, a ONG que cuida aí da incubadora de empresas, a ONG que tem contrato com a Prefeitura para fornecimento de técnicos e funcionários que trabalham dentro da Prefeitura. Então eu vou colocar posteriormente a nível o que está acontecendo dentro da Secretaria de Comunicação e a realidade, o que aconteceu. A demissão da funcionária Nathalie foi para encobrir esse grupo que comete crime dentro da Prefeitura Municipal de Guarulhos, usando a máquina pública. Posteriormente, falarei como líder da oposição. Com a palavra, o vereador Romildo Santos. Senhor presidente, vereadores, público presente. Senhor presidente, é triste o que nós vimos hoje na cidade de Guarulhos. Mais uma vez, as manchetes que saíram da cidade de Guarulhos para o Estado, para a nível nacional, foram de maneira muito feia, muito feia. Senhor presidente, queria dizer para o senhor que há uns 3 meses atrás, criaram também um faker, né, para poder falar mal desse vereador. E aí eu fiz a mesma coisa.
rastreei, vereador Gilvan, todos eles, né? E juraram de pé juntos, né? Inclusive as pessoas que participaram, que elas não sabiam que tinham copiado a senha delas. Está sendo investigado. Então, o que acontece? Isso fica de alerta para as pessoas, porque as pessoas pensam que nós não vamos atrás, né? Que pode simplesmente fazer e a impunidade fica aí à toa. Não fica à toa. Na realidade, tem que parar com isso. A pessoa hoje usar a internet é um meio muito complicado e tem que assumir a responsabilidade. A responsabilidade porque ali ela pode denegrir a imagem de algumas pessoas e não tem mais volta. Nós temos aí um caso recente de uma dona de casa, de uma senhora, que falaram que essa senhora, ela era uma sequestradora de crianças. Ela foi linchada, ela foi morta, foi assassinada porque colocaram na internet. Então, a internet é um meio de comunicação muito rápido, que chega a milhares de pessoas, e o estrago que é feito para depois consertar, fica difícil, é irreparável. Então, a Prefeitura Municipal de Guarulhos, vereador Guti, tem que verificar e acompanhar e na realidade, punir. Como disse o vereador Geraldo Celestino, foram punidos, foram exonerados, eles já foram punidos. O nosso senador Aécio Neves já entrou com uma representação no Ministério Público Federal em Minas Gerais para apurar o caso e todas as pessoas serem responsabilizadas. Na realidade, a gente sabe que a política, infelizmente, tem algumas pessoas que jogam baixo. E essas pessoas, influenciadas, vereador Geraldo, vereador Gilvan, por alguém, porque eles são jovens, na realidade eu não quero aqui condená-los, mas as pessoas utilizam de alguma artimanha, sabendo que eles têm uma capacidade de movimentar, de fazer o blog e de alimentá-lo e que teria impunidade, acabou usando esses jovens, porque é difícil a gente falar dos jovens, a gente tem que pegar quem está por trás dos jovens. Alguém está por trás desses jovens, que são trabalhadores, estão aí, são comissionados, pelo que eu estou percebendo, da prefeitura, cada um numa secretaria, outro numa ONG, mas que na realidade foram influenciados por alguém. Porque a partir do momento, vereador Geraldo, que você tem um superior, você tem que respeitar a sua hierarquia. E se esses jovens ou funcionários não respeitaram a hierarquia, me chama a atenção. Aí tem gente grande por trás desses jovens que manipularam esses jovens para poder fazer isso. E a gente tem que verificar quem que está por trás desses jovens. Que a gente não pode condenar simplesmente esses jovens. Que esses jovens poderiam ser filhos nossos, poderiam ser parentes nossos, poderiam ser parentes dos senhores, mas pessoas que não têm escrúpulos e que realmente têm uma facilidade de fazer lavagem cerebral, de manipular essas pessoas, vereador Geraldo, acabaram usando essas pessoas para isso, para bode expiatório. E aí, infelizmente, a corda vai quebrar, né? E quebrou. Infelizmente, hoje você liga a rádio, a CBN, a Jovem Pan, as revistas, os jornais, falam desse fato lamentável contra o PSDB. E para quem está aí à frente das pesquisas, como está a presidente Dilma, eu acho que é muito triste, né? Porque mostra um jogo muito feio. Um jogo muito feio. Não ficou feio para esses jovens, ficou feio para o PT. Ficou feio para presidente da República. Ficou feio para o ex-ministro da Saúde que vai disputar as eleições do governo do estado de São Paulo. Ficou feio para eles. De vez em eles apresentarem propostas de trabalho, eles estão apresentando um jogo baixo, um jogo feio. Então, fica aqui registrado, lamentavelmente, essa posição, que são pessoas filiadas ao PT e funcionários do PT, porque a administração é petista e o cargo é de confiança do prefeito municipal de Guarulhos, Sebastião Almeida. E que o prefeito Sebastião Almeida tome as providências para que isso não aconteça nunca mais, pelo menos no período que ele for prefeito dessa cidade, que aí a imagem dele também foi manchada. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Rômulo.
Boa tarde, senhor presidente, público presente, população que nos acompanha pela TV Câmara em casa. Quando o Geraldo Celestino estava falando aqui, eu estava dando risada mesmo, porque é até interessante, um vereador do PSDB, né, só confirma o que a gente fala no dia a dia, elogiando a TV Globo e falando que a Globo, ela faz um jornalismo independente. Eu não sei se existe alguém na sociedade independente, nem a Globo, nem nenhum de nós, não é? A Globo, ela faz um jornalismo claramente direcionado por uma causa, uma política que não é a mesma que eu defendo. Agora, vir aqui, subir a tribuna, elogiar a TV Globo, no minimamente inocente por parte do Geraldo, né? Ele cita aqui os vereadores, os 3 vereadores do PSDB, vêm aqui fazer crítica aos sites que circulam nas mídias sociais, criticando o pré-candidato do PSDB, o ex-governador de Minas Gerais, o Aécio Neves. Isso acontece de maneira absurda nas mídias sociais, nós estamos sabendo que existe. Mas o interessante é como esses combates acontecem. Uma semana atrás saiu do ar, todo mundo sabe aí, a TV Revolta. A TV Revolta claramente financiada aí, de uma maneira obscura, por segmentos de ultradireita, que interessa muito ao PSDB. A TV Revolta fazia escrache pessoal do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma, de maneira absurda. E nada aconteceu. O que aconteceu? Simplesmente o Facebook tirou do ar. Tirou do ar por quê? Porque houve denúncias públicas. Não houve um processo de cassação ou ida ao IP dos responsáveis. Agora não, se você faz um movimento contra o PSDB, que aquilo que está lá na internet, que foi colocado nesse site, é público na internet, é público as fotos do Aécio Neves sendo preso embriagado, isso é público, ninguém inventou nada, não tem nenhuma invenção. Foi o próprio PSDB de São Paulo que criou dossiê mostrando que o Aécio Neves é viciado ou dependente químico, sei lá o que eles... Foi eles que inventaram, não vieram do PT isso aí. Não vieram do movimento de esquerda. Isso foi eles mesmos que criaram. Os dossiês são deles mesmos. Então, na briga lá da disputa da presidência, eles criaram esse monte de problema e ficam jogando para a militância do PT uma coisa que não é de responsabilidade nossa. A disputa na internet, ela existe mesmo e é dura. Antes a gente fazia disputa, né, Geraldo, na porta de fábrica. Não sei se você lembra disso. E a disputa era dura, a gente ia para o embate mesmo. Hoje tem uma disputa virtual e é claro e evidente, né? É claro que nós pregamos que tenha no mínimo um pouco de pudor, de respeito, de limite, principalmente com a vida pessoal. Quando você faz um debate político, legal e é interessante, interessa o debate para a sociedade, mas quando você parte por questões pessoal, aí já não... já está aquém das disputas políticas. Agora, eu lamento que isso aconteça aqui na cidade de Guarulhos, né? Vem acusando que a cidade de promover essa situação. Isso já é notório nas redes sociais, todo mundo debate isso. Não foi criado aqui, foi criado nas próprias redes. Quem deu essa munição foi dentro do PSDB, na última eleição presidencial, acusando o Aécio Neves de um monte de coisa. Simplesmente agora está vindo à tona por ele ser um pré-candidato à presidência da República. E o debate está colocado e vamos para a rede debater. Muito obrigado, senhor.
Com a palavra, vereador professor Samuel. Mesa diretora, nobres pares, aos que nos assistem pela TV Câmara, aos que estão na galeria, eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de usar esta tribuna hoje para fazer alguns esclarecimentos. E não digo esclarecimentos que eximirão-me de alguma culpa, até porque nenhuma culpa eu tenho. Quem acompanha a minha vida pessoal, profissional, vida pública, sabe do meu testemunho enquanto militante da política, enquanto defensor das coisas que acredito e até mesmo enquanto parlamentar. Tenho um mandato, posso dizer, irretocável. Um mandato dentro dos padrões que recomendo a qualquer parlamentar. Entretanto, tenho que dar algumas explicações concernentes aos fatos recentes que estão na mídia nacional, na mídia local e que deverão permanecer ainda por um bom tempo, porque o momento é propício. Quero esclarecer algumas coisas. Primeiro, em nenhum momento meu filho Tiago, que é conhecido e não trabalha comigo, e não é comissionado na prefeitura, já trabalhou na Agende há um tempo atrás, mas não é comissionado na prefeitura, como estar em um jornal hoje, que eu achei uma maldade. Eu nunca deixei de falar com a imprensa. Os jornalistas aqui presentes sabem, tudo que perguntam eu respondo, não me escondo da imprensa. Sou um grande contribuinte da imprensa. E ontem um repórter me ligou, tudo que ele perguntou, presidente, eu respondi, tudo que ele perguntou eu respondi. E ele perguntou, e o seu filho trabalha na prefeitura? Eu disse não, e hoje a matéria está dizendo que o meu filho é comissionado na prefeitura. Meu filho nunca foi comissionado na prefeitura. E se ele tivesse perguntado se ele trabalhou na Agende, eu diria que ele trabalhou na Agende porque ele é um profissional exemplar na área de comunicação. E dá palestra em faculdades, viaja, tem uma vida própria. Segundo elemento, a minha nora, Nathalie, quando o Tiago casou com ela, ela já trabalhava na prefeitura. Antes de eu ser vereador, o pai dela faz parte de um outro agrupamento político. Procurem as fotos no Facebook, procurem as fotos do meu conselho de mandato e não encontrarão nenhuma foto dela, porque ela não faz parte do meu agrupamento político. Uma outra coisa, senhor presidente, ao contrário do que parte da imprensa tem dito, que ela usou o equipamento da prefeitura, não é verdade. Se ela tivesse usado o equipamento da prefeitura, não apareceria o nome dela em lugar nenhum, como não deve ter aparecido o de vários que acessaram. Agora, em algum momento, usando o aparelho pessoal, o tablet, compartilhou ou acessou, como aparece hoje a prefeitura de Petrópolis, que não é do PT, e a prefeitura de Juiz de Fora, que também não é do PT. Porque todos que em algum momento compartilharam de equipamento pessoal e cadastrado, aparecem ou aparecerão. O que aconteceu? Como ela usou um equipamento pessoal, e é o primeiro caso no Brasil dessa quebra desse tipo de sigilo, como ela usou um equipamento pessoal, quando a justiça determinou a quebra, fez a localização do lugar de onde tinha os acessos, da Secretaria de Comunicação por conta do Wi-Fi, e quis saber qual era a máquina. Para saber qual era a máquina, tinha que saber qual era o proprietário da máquina. Quando foi para a justiça, puxou-se o proprietário da máquina e apareceu lá o CPF da minha nora. Logo, ela usou um equipamento pessoal. Agora, meus senhores e minhas senhoras,
27 empresas aparecem, 3 prefeituras, daí querer colocar a minha nora como integrante de um grupo criminoso, de um grupo, ela não é afiliada ao PT, eu até gostaria que fosse, mas não é. Daí colocá-la como integrante de uma quadrilha que está na prefeitura de Guarulhos é maldade, leviandade e não saber a seriedade que se deve fazer a política. Não falarei mais sobre esse assunto, mas eu teria que explicar, teria que falar, porque eu não fujo às minhas responsabilidades. Boa tarde. Com a palavra, a vereadora professora Marisa de Sá. Boa tarde a todos e a todas. Me inscrevi para fazer uso da palavra neste dia. Claro que ouvi atentamente meus colegas e podemos ver que esses fatos nada mais é do que ataques políticos às eleições atuais, né? Mas não me inscrevi para falar disso. E sim que nós estivemos na quinta-feira, no Tribunal de Justiça, representando a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, onde levamos uma pauta de reivindicação aos direitos das mulheres, juntamente com a Procuradora Estadual, deputada Thelma, e mais 16 procuradoras de outros municípios do estado de São Paulo. E lá nós reivindicamos a implantação das varas nos locais, nas cidades que ainda não têm a vara especializada em violência doméstica. No caso de Guarulhos, a implementação da equipe multidisciplinar, porque nós já demos um passo, conseguimos a vara que está implantada na nossa cidade. E debatemos uma série de questões, entre elas os casos onde muitas vezes nós fazemos boletins de ocorrências, as mulheres registram suas ocorrências de violência doméstica nos DPs, uma vez que Guarulhos é uma cidade que só possui apenas uma delegacia da mulher e que não funciona 24 horas, nem aos finais de semana. E esses boletins de ocorrência, devido ao sistema da Polícia Militar, não caracterizam muitas vezes, se a pessoa que for fazer o escrivão não tiver a sensibilidade de caracterizar que trata-se de violência doméstica contra a mulher, o que acarreta uma série de problemas, não só estatísticos, mas também o caso não sendo enquadrado na Lei Maria da Penha, a gente não consegue, como por exemplo, que a mulher seja encaminhada, como em casos de violência onde tem sequelas, a mulher tem sequelas motoras ou físicas, o Tribunal de Justiça fez uma parceria com a Secretaria de Saúde e essa mulher, devidamente encaminhada pelo juiz da cidade, com boletim de ocorrência registrado numa delegacia da mulher, teria direito a um tratamento preferencial para fazer o seu atendimento de saúde, seja ele estético, físico ou motor, com prioridade, né? Tem casos gravíssimos de mulheres que perderam os movimentos, que perderam o olho, né? Então, essas mulheres, não tendo registrado devidamente, acabam perdendo os direitos de serem encaminhadas. Então, nós abordamos esses temas e hoje nós estivemos também com a Procuradoria da Mulher e um grupo de pessoas que representam os direitos de defesa dos animais da cidade, juntamente também com o deputado Alencar, numa diligência, né, ao delegado-geral de São Paulo, onde fomos recebidos e apresentamos também nossas pautas de reivindicação. A Procuradoria da Mulher tem defendido na cidade que Guarulhos amplie o número de delegacias da mulher, que a gente tem atendimento 24 horas e aos finais de semana, que é onde a gente tem o maior número de violências contra a mulher. Então, hoje, esse é o pleito da nossa Procuradoria. E nós levamos esse pleito, que foi acolhido, foi colocado ao delegado-geral a importância
de no sistema ter esse campo que a própria pessoa, mesmo não estando na delegacia da mulher, possa caracterizar como violência doméstica, que foi acolhido, e o delegado nos garantiu que isso já está sendo mudado. E no que diz respeito à delegacia da mulher, foi nos colocado que, além do BO, agora também será encaminhado, juntamente com o BO, fotos, né, dos casos de violência, desde que autorizados pela mulher, para que o juiz possa tomar suas medidas com mais propriedade e que possa, mesmo não tendo laudo, que é uma coisa que demora um pouco mais, já verificar a gravidade do fato. Também foi nos apresentado que o governo federal estará, através da Secretaria de Mulheres, implantando um sistema onde a mulher vítima de violência que tiver medidas protetivas vai ter um aplicativo instalado no seu celular, onde a qualquer momento ela poderá acionar a polícia, semelhante ao botão do pânico. Então, de forma mais simples, é um sistema que o governo federal estará disponibilizando às vítimas de violência e a mulher poderá rapidamente, com eficiência, acionar a polícia utilizando o seu celular através deste aplicativo. Então, eu considero alguns avanços importantes. E no que diz respeito à nossa luta para que Guarulhos tenha as delegacias da mulher descentralizadas, nós tivemos uma sinalização positiva dessa ampliação e até nos foi levantada a possibilidade de ter uma delegacia seccional a mais na cidade, que viria com a estrutura das demais delegacias, incluindo a da Delegacia da Mulher. Então, relatar aqui o nosso trabalho das procuradoras da mulher desta casa, que sou eu, vereadora Marisa de Sá, nossa companheira Dona Maria, também vereadora, e a Verinha Souza, as 3 vereadoras desta casa que têm atuado nesse tema em defesa dos direitos da mulher. Obrigada. Devido ao término regimental, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre, aonde temos um orador inscrito. Com a palavra, o senhor o Everton Carlos de Almeida, por 10 minutos. Ou é Weverson? Weverson Carlos de Almeida. Ou Weverson. Alô? Boa tarde a todos, senhor presidente, à mesa, aos nobres vereadores, ao público presente, da Câmara também, da TV Câmara. Eu quero, nessa tarde, poder fazer menção e lembrar um fato ocorrido no dia 20 de novembro de 2013, aonde numa data aonde ali estava sendo comemorada a consciência negra, numa tarde, já chegando no período da noite, aonde nós perdemos um jovem, por nome William Ferreira Sabino, pela imprudência e pelas mãos de um despreparado, de uma pessoa por nome que se diz policial. Demétrios era esse o PM a qual tirou a vida do William. Esse caso repercutiu durante alguns dias na mídia televisiva, escrita. E essa perca e essa dor, ela é irreparável.
o que este homem causou na nossa mente. Hoje já faz, dia 20 fez 6 meses deste ocorrido. Na ocasião, estava ele com seu amigo Felipe, que ali está conosco. O Felipe foi baleado com um tiro pelas costas. E o nosso querido William foi também almejado com 2 tiros pelas costas. E depois de todo aquele ocorrido, depois do sepultamento, depois de passados dias, o tal PM foi recolhido ao Romão Gomes e com 1 semana depois o mesmo já estava livre. Com 1 semana depois, ele já estava fazendo as suas atividades internas. E nós ficamos com a dor, porque não tivemos nenhum aparato do governo do estado. Ninguém chegou para dizer, olha, a não ser na época, que foi até o próprio capitão Davi, que hoje não faz parte mais ali da base do Taboão, teve lá, deu um apoio. Mas o apoio mesmo, esse ninguém pode dar, só Deus, que é o consolo. E nós vemos no decorrer do dia mais impunidades, mais mães e família perdendo as pessoas, entes queridos, e ficando no esquecimento. Aonde naquela ocasião, depois ali nós tivemos no batalhão de choque ali em São Paulo, aonde o Felipe foi dar o seu depoimento. Retornamos de lá, ninguém mais dá atenção nenhuma. Como que está esse caso? Foi para a mão de um advogado do estado. Esse advogado não cumpre mais essa tal atividade, já passou para um outro. Auto de inquérito. Os pais não têm acesso ao processo. Na época, a delegada não pediu, não solicitou as gravações de mais de 5 câmeras que tinha lá no local, para que essa pessoa, no mínimo, pudesse cumprir, em regime fechado. Porque ele causou um homicídio e uma tentativa de homicídio. E um PM de folga usou ainda uma arma da corporação, aonde através de uma brincadeira, de um elogio, ele fez o que fez. Talvez se nós não vemos aqui pedir esse momento para chamar a reflexão dos nobres vereadores, vir na mídia e dizer que, olha, a dor ainda está no coração da mãe, ainda está no coração do pai, ainda está no nosso coração. Porque há uns dias atrás, houve um sequestro do filho do governador. Rapidinho se mobilizou para achar quem era, para prender, para pôr na cadeia. Claro que isso tem que acontecer, mas do mesmo jeito que acontece com o filho do governador, também tem que acontecer com o filho do pobre. Às vezes nós rimos para não chorarmos. Na casa de leis, na casa de fiscalização, tanto no Congresso Nacional, tanto na Assembleia Legislativa, como também nessa casa de oração, nessa casa de leis,
que possamos ter leis mais severas para esse tipo de impunidade de crime. Porque quando alguém mata um PM, nós vemos o quanto repercute, mas quando um PM mata alguém, ainda mais aquele menino, porque ele era um homem, mas tinha a mentalidade de um menino. Aquela perca daquele menino que foi embora no dia 20 de novembro de 2013, esse não pode mais estar conosco aqui. O William, esse menino alegre, palmeirense, muito extrovertido, muito brincalhão. Se ele estivesse aqui no nosso meio, ele estaria dando risada. Mas aquele sorriso não volta mais. E o que fica na nossa mente é só o sorriso. O que fica na nossa lembrança é só o sorriso. Nós vemos tantas brigas internas, tantas brigas e mortes por coisas banais. E a nossa, como que fica? Eu gostaria muito de ter um respaldo da família, que ali nós fazemos parte. Ele não era meu filho de sangue, mas era como se fosse. Como que fica? Como que podemos andar por as ruas se sentimos com medo? Ainda temos medo de andar na rua, não generalizando a toda a corporação, mas ainda sentimos medo de alguns PMs. Coisa que era para nós não termos medo. Nós ficamos ainda com aquele receio. Como que podemos dormir e acordar se não for a proteção de Deus sobre a nossa vida? Que Deus possa trazer ao corações de toda autoridade, seja ela na esfera do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, dos senadores, dos ministros, leis mais severas. Lei que possa garantir o cidadão como também o trabalhador. Não generalizando, mas que isso possa trazer neste momento de reflexão na nossa mente, que não venha mais outras pessoas vir aqui dizer: olha, alguém matou meu filho. Eu quero agradecer esses 10 minutos a toda a mesa e a todos que podem nos ouvir, que nos ajude a nos manter conscientes do que está acontecendo no caso do William. Obrigado a todos. Não havendo mais oradores inscritos para a tribuna livre, dou por encerrada a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Seminaldo. Pelo artigo 151, presidente. Com a palavra. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui nesta casa pela TV Câmara, eu hoje estava ali quietinho no meu canto e tinha falado: hoje eu vou ficar quieto, vou acompanhar a sessão. E aí eu fui surpreendido por esse depoimento, tratando de uma questão, senhor presidente, que para mim ela é muito cara, porque no ano de 2002 eu também tive um irmão, né, que foi cruelmente, brutalmente, covardemente assassinado por policiais, né? Meu pai denunciou, aliás, o meu irmão morreu por causa disso, porque ele foi à corregedoria denunciar um grupo de extermínio que atuava na cidade de Guarulhos, e no dia que a corregedoria veio até Guarulhos, o meu irmão morreu à noite, né? Então, para mim, esse tema é muito caro, e normalmente as pessoas se sentem ressabiadas de dar a cara para bater, porque morrem de medo, não sei o quê. Para mim, só quem morre na véspera, com perdão da expressão, é Peru, Geraldo Celestino. Então eu não tenho medo nem de grupo de extermínio.
Então, eu me solidarizo aqui com o senhor Weverton, é isso? E como presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, eu já me coloco à disposição, quero o número do inquérito, a gente vai acompanhar, porque é inadmissível que tantos jovens continuem perdendo a vida pelas mãos das pessoas que deveriam nos defender, pelas mãos das pessoas que são pagas pelo Estado para nos defender. O medo, ele hoje é inerente à nossa sociedade pelo bandido e, às vezes, infelizmente, por aqueles que usam farda para nos defender. Então, eu me solidarizo e já me coloco à disposição. Eu quero o nome completo, eu quero o número do inquérito, porque a Comissão de Direitos Humanos dessa casa ela vai acompanhar isso de perto, porque Guarulhos chega de grupo de extermínio, chega de gente agindo com o manto do Estado, tirando a vida das pessoas impunemente. Estou à disposição. Informo ao senhor Gelis que a vereadora Verinha Souza solicitou licença de 15 dias para tratamento de saúde, de 27 de maio a 10 de junho, sendo devidamente deferida pela presidência. O primeiro suplente da coligação do PT-B, PRTB, senhor Tico Eberson, compareceu à atividade no dia de hoje, entregou a documentação necessária, foi empossado no cargo de vereador e licenciou-se, na sequência, para tratar de assuntos particulares por 15 dias, de 27 de maio a 10 de junho. O segundo suplente da coligação, senhor Zé Carlos Mordidinha, compareceu à esterilidade no dia de hoje, entregou a documentação necessária, foi empossado no cargo de vereador e licenciou-se, na sequência, para tratar de assuntos particulares por 15 dias, de 27 de maio a 10 de junho. O terceiro suplente da coligação, o senhor Adalmir, compareceu a esta esterilidade no dia de hoje, entregou a documentação necessária, foi empossado no cargo de vereador e licenciou-se, na sequência, para tratar de assuntos particulares por 15 dias, de 27 de maio a 10 de junho. O quarto suplente da coligação, a senhora Edna Lages, compareceu a esta entidade no dia de hoje, entregou a documentação necessária, foi empossada no cargo de vereadora e licenciou-se, na sequência, para tratar de assuntos particulares por 15 dias, de 27 de maio a 10 de junho. O quinto suplente da coligação, o senhor Zebu, conheceu esta entidade no dia de hoje, entregou a documentação necessária, foi empossado no cargo de vereador e licenciou-se, na sequência, para tratar de assuntos particulares por 15 dias, de 27 de maio a 10 de junho. Convidamos o sexto suplente da coligação, o senhor Geraldo Pereira de Abreu, a integrar a documentação necessária, prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Senhor presidente, demais vereadores, senhores e senhoras presentes. Eu prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça, do social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Geraldo. Designo o vereador Lamé para substituir a vereadora Verinha Souza na presidência das Comissões de Desenvolvimento Urbano e Mulher, enquanto perdurar a licença. Senhor presidente. Minuto. Encontram-se sobre a mesa os pedidos formulados pelo Executivo Municipal, solicitando prorrogação de prazo para responder os seguintes requerimentos. Requerimento 1863/14, de autoria do vereador Gilvan Passos, que solicita informações referentes à reforma, ampliação e quantidade de metros da Policlínica Maria Dirce. Em votação, os vereadores favoráveis para inscrições contrárias se manifestem. Aceito o pedido, comunique-se. Pedido 1892/14, de autoria do vereador Heleno Metalúrgico,
que solicita informações referentes à implantação do sistema de agendamento eletrônico na UBS da Vila Barros. Em votação, os vereadores favoráveis pelas questões que se manifestem. Aceito o pedido. Comunique-se. Pela ordem, vereador Guti. Deixa o vereador Geraldo falar primeiro. Pela ordem, vereador Geraldo. Pela ordem, o artigo 151. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, senhores presentes, vereador Lamé, presidente do PT, líder da bancada do PT do B, no qual eu parabenizo a toda a equipe do PT do B. Eu quero aqui dizer a todos vocês que pela primeira vez tem aqui um vereador que veio da base, veio como um trabalhador braçal do SAAI. E chegamos a esse posto máximo aqui do Legislativo, como vereador. Então, para mim é muito gratificante, senhor presidente, para mim é muito gratificante poder, por poucos dias, mesmo que seja poucos dias, passar por aqui, procurar aprender com vocês, parlamentares, para mim poder contribuir com todos aqueles 1.480 eleitores, amigos, que depositaram a confiança em mim. Portanto, senhores, eu quero aqui agradecer meus familiares, meus amigos, agradecer a Deus por esse momento, né? E pedir uma salva de palma a todos os vereadores, porque esse trabalho dos vereadores não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. E eu quero aqui parabenizar na pessoa do meu vereador do meu partido, do PT do B. Quero deixar também um abraço, parabéns ao presidente do PT do B, o Rabi Calil. Obrigado, senhores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Guti. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, encontra-se aqui no plenário, né, um movimento, uma associação de moradores do Vila Rio, né? E para quem não conhece esse movimento, existem 450 famílias que estão alojadas ali na Avenida Salgado Filho, nesse terreno, ali no Vila Rio. E eles terão amanhã uma audiência muito importante, né? Que pode decidir o destino desses moradores. E a gente sabe que na cidade falta muita habitação para muita gente. Então, eles gostariam muito de contar com Vossa Excelência, que Vossa Excelência, como é um líder democrático dessa casa, que pudesse franquear 10 minutos para que eles falassem, porque a audiência é amanhã, então não teria tempo para eles se inscreverem e falar na quinta-feira. Então, é um movimento, é uma associação de moradores do Vila Rio. Eu gostaria que Vossa Excelência convidasse o presidente, o João de Jesus, para que falasse. Ele é o presidente dessa associação. E que a posterior, se possível, a fim de que não atrapalhe os trabalhos e o andamento da casa, o senhor destacasse eu e mais alguns vereadores para que pudesse atender esses moradores. A gente sabe o quanto a Câmara, até onde a Câmara pode ir, os poderes são limitados, mas o que nós pudermos fazer para assessorar e para ajudar vocês, com certeza a gente vai fazer. Então, senhor presidente, com data vênia, peço que Vossa Excelência chame o presidente João de Jesus para que faça uso da tribuna por 10 minutos. Oi? Eu defiro o pedido de Vossa Excelência, vereador Guti, e suspendo os trabalhos por 10 minutos.
Muito boa tarde ao senhor presidente, senhores secretários desta casa, ao vereador Guti, que já é conhecido nosso, ao vereador Rômulo, que desde o início tem nos ajudado e orientado nesta causa. E boa tarde, plenário, muito obrigado, já de antemão, por emprestar os vossos ouvidos para estar nos ouvindo aqui nessa tarde. Eu trago hoje, nessa tarde, em meus ombros a responsabilidade de representar aqui, ou de expressar aqui perante os senhores, perante esta casa, os anseios de 420 famílias. 420 famílias que estão ali ocupando. Não são invasores, mas sim ocupantes de forma pacífica e de forma ordeira, buscando aquilo que a Constituição, a nossa Carta Magna de Direito, elenca em seus artigos, no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 6º, quando fala dos direitos sociais. Então, meus senhores, eu venho aqui nessa tarde chamar a atenção dos senhores para esta questão que é de suma importância, que é a questão habitacional. Eu sei que tem programas aí já estabelecidos e que cuida dessa questão, mas ali naquela localidade, na Avenida Salgado Filho, então ali tem o terreno onde essas 420 famílias estão ocupando de forma pacífica, e vem nessa tarde, através desta fala, chamar a atenção dos senhores para o que ali está acontecendo. Amanhã teremos uma audiência para esclarecer qual é o nosso interesse, o porquê ali estamos. Então eu venho perante os senhores pedir que os senhores atentem para esta questão, que é uma questão social, é uma questão habitacional. Porque, senhores, eu quero dizer aqui para os senhores que entrando ali em algumas casas, alguns barracos feitos de madeira, onde as pessoas, as famílias com suas mulheres e crianças ali estão alojadas. Então aí eu encontro uma família em uma situação difícil, um pai de família, um homem preocupado, e disse para mim: João, o que é que vai acontecer com a gente? O que é que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer com os meus filhos? O que é que vai acontecer com a minha esposa? O que é que vai acontecer com os companheiros que aqui estão? Pois estamos ouvindo notícias de que uma reintegração de posse vai acontecer, e aonde é que vou acolher a minha família? Então, senhores, esta situação me cortou o coração, e eu saí dali com lágrimas nos olhos. Então eu disse para ele, que está nesse plenário, eu falei assim para ele: enquanto, olha, Nilson, estiver aqui neste terreno, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente necessitado, uma pessoa, um trabalhador honesto que não tem um teto e que busca no poder público o apoio necessário para ter a sua habitação, então essa voz não se fará calar. Então eu garanto a você que nós não calaremos e nós iremos em frente, então buscar auxílio, então levar até as autoridades o teu anseio, que é o anseio de 420 moradores. Então, senhores, nessa tarde eu quero então convidar os senhores para refletir sobre esta questão. Amanhã temos uma audiência de esclarecimento. Então o que vamos propor, o que propomos aqui nessa tarde é que nós somos sim ocupantes, mas ocupantes de boa fé, e que temos a intenção em negociar, que temos a intenção em conversar de maneira pacífica e ordeira com aqueles que se intitula o dono daquela área. Mas sabe-se os senhores, ou então fiquem sabendo, senhores, que aquela área ela tem uma dívida de aproximadamente 19 milhões. 19 milhões é a dívida ativa da área. Essa dívida consta pelos IPTU e também ambiental. Então que os senhores atentem para essa questão,
porque ali nós estamos buscando um teto, é para ali fazer uma moradia singela, mesmo que humilde, é para quando regressarmos à tarde, é dos nossos afazeres, ou do nosso trabalho, ou quem sabe da escola, então tem um teto para ali, é se aconchegar com a família, é com a mulher e com os filhos, e então poder olhar para o futuro, e então entender que esse país é um país que acolhe a todos, é um país que avança na questão social, sim, é um país que olha para a pessoa carente, que olha para a pessoa desfavorecida. Porque, senhores, quando os senhores vereadores, que eu peço de todos vocês o apoio, eu peço de todos vocês a atenção, para quando os senhores voltar hoje para o aconchego dos seus lares, das suas casas, junto à sua família. Então, quando os senhores olhar para os seus filhos, e os senhores observar que eles têm o conforto de um lar, que eles têm o conforto de uma casa, é que eles podem alimentar-se decentemente, é que eles podem aquecer-se do frio, é por um cobertor. Então, que os senhores pensem naquelas 420 famílias, é que ali tem centenas e centenas de crianças, é que nesses dias frio e gélido, então quando o vento adentra pelas frestas, então o frio provoca, ou seja, na pele dessas crianças, então eles choram, porque não tem uma casa decente, é porque não tem um lar decente, é para assim se aconchegar. Então, senhores, nessa tarde, não temos nenhuma bandeira, não defendemos bandeira partidária, mas sim uma bandeira social, uma bandeira humana, porque na nossa Constituição diz que a todos, brasileiros e estrangeiros residentes no país, é garantido o direito à inviolabilidade dos seus direitos, e direito à vida, direito à saúde, direito à educação. E esta cidade que prospera, esta cidade que cresce, esta cidade que avança, ela não pode se esquecer daqueles que são desfavorecidos, daqueles que não tiveram a mesma sorte, de nascer em um berço esplêndido, como diz o nosso hino. Então, meus queridos, para que isto não sejam palavras utópicas, não seja uma utopia em nossos ouvidos, que os senhores atentem para esta questão e venham nos auxiliar nesta casa, poder advogar junto ao prefeito, que olhe para nós, que olhe para esta questão, e que venha conosco negociar aquela terra e dê uma destinação social para aquela terra, para que as famílias que ali estão, elas possam habitar em paz, elas possam deitar e dormir em segurança, e elas possam agora então investir o fruto do seu trabalho, investir ali naquele pedaço de terra o fruto do suor do seu rosto, porque isso sim é algo digno, é algo decente, é algo justo. Então, senhores vereadores, eu não aqui marquei o tempo e não quero avançar o tempo, mas quando o tempo assim for cumprido, sinalize nesse sentido, porque nós começamos pelo princípio da ordem e da decência. Mas eu quero que os senhores não se esqueçam que neste dia, esta voz que aqui vos fala não é a voz de João de Jesus, mas sim é a voz daquela criança que chora, é a voz daquela criança que não tem um teto, é a voz daquela criança que não quer calar, é a voz daquela criança que olha para o futuro, e que ela sinaliza para o futuro, e ela espera algo melhor do que os seus pais constituíram, alcançar algo a mais do que os seus pais alcançaram. A voz que aqui nessa tarde vos fala é a voz de um pai, que ele olha para si, ele olha para a sua força, ele olha para os seus proventos, e ele não vê condição de dar uma moradia digna para os seus filhos, para a sua família, para que eles possam avançar, e para que eles possam realmente ser incluso nesta sociedade. Então, a sociedade que menospreza, a sociedade que exclui, a sociedade que olha por cima, aqueles que não têm a mesma sorte,
aqueles que não tiveram o mesmo nascimento. Esta não é uma sociedade de direito, essa não é uma sociedade justa. Então eu volto e eu quero pensar que então esta seria a sociedade, do qual disse Thomas Robinson, é a sociedade onde o homem é lobo do homem. Mas esta sociedade guarulhense, eu estou propenso a acreditar que aqui nesta cidade, aonde eu escolhi, é para fixar residência e criar os meus filhos, é constituir uma família, é uma cidade que agrega, é uma cidade que abraça, é uma cidade que aconchega, é todos aqueles que estão neste solo. Então, senhores, eu chamo a atenção dos senhores aqui nesta casa, a casa do povo, os senhores que exercem o direito, o mandato recebido pelo povo e que vem do povo e para o povo e emana do povo. Então, atente para esta questão, porque aquelas pessoas que ali estão, então, olham para nós da associação e buscam em nós uma resposta. Então me corta o coração em dizer para eles: olha, nem sempre eu terei uma palavra de conforto, nem sempre eu terei uma palavra de conforto. Estarei encerrando, mas sim, mais uma coisa eu digo: eu terei para os senhores uma palavra de fé, uma palavra que está escrita na Bíblia, que aquele que acredita em Deus, aquele que confia em Deus, eu creio, é que esses que estão aqui nessa casa acreditam. Então nós rumaremos para o futuro, nós seguiremos avante, e confiando que esta casa, e que o prefeito, que é o pai maior, e que é o pai de todos, vai atentar para essa questão, e vai juntamente conosco entrar nesta causa, é para nos trazer uma solução. Muito obrigado, senhores, muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Reaberto os trabalhos, informo o vereador Guti, ao término da sessão, vereador, os vereadores que quiserem acompanhar estão convidados para receber a comissão dos moradores. Como líder da bancada de oposição. Com a palavra o vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa presente, população, somos solidários com o movimento da população que está presente aqui na casa hoje. Posteriormente à sessão, estaremos junto na comissão com o vereador Guti, atendendo os senhores e as senhoras. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente dessa tribuna o vereador Samuel Vasconcelos, líder do governo, ao qual nós temos uma relação respeitosa, ele como líder do governo, e este vereador como líder da oposição. Sempre tivemos uma boa relação, mas eu não poderia deixar de fazer uso dessa tribuna novamente, senhores vereadores, para discutir e repercutir os acontecimentos que envolveu Guarulhos na imprensa nacional, quando foi montado aquele blog. Acredito eu que esse trabalho foi efetuado dentro da Secretaria de Comunicação. Na minha palavra, no primeiro expediente, eu já fiz menção a esta questão. E é um problema, senhores vereadores, que afeta não só o PSDB, mas com todo aquele cidadão de bem que defende o processo democrático através de eleições, um processo respeitoso. Nós temos diferenças de ideias, mas a principal meta nossa é melhorar a vida desse povo, melhorar o Brasil. Mas infelizmente, hoje, cada dia que passa, cada semana que passa, vereador americano, é um escândalo envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos recentemente lá em São Paulo, onde um deputado estadual se reuniu com uma organização criminosa para discutir
o transporte coletivo alternativo do município de São Paulo, um deputado da legenda do Partido dos Trabalhadores, onde deveria estar defendendo o povo de São Paulo, envolvido com uma organização criminosa que nada faz bem ao povo brasileiro. Lá atrás, quando o Partido dos Trabalhadores foi fundado, vereador Rômulo, tinha lá em Cajamar uma escola de governo. Assim que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, fecharam a escola de governo e montaram uma escola de aloprado. Quando eu falo uma escola de aloprado, senhores vereadores, é porque alguns militantes do Partido dos Trabalhadores sentem que eles são os donos do país, que eles são os donos da máquina pública, eles são os donos da Prefeitura de Guarulhos, e essa equipe que estava dentro da Secretaria de Comunicação na Prefeitura de Guarulhos foi organizada pelo ex-secretário de Comunicação, Justino Pereira, já na campanha do prefeito Sebastião Almeida, onde nós, vereadores do PSDB, onde nosso candidato Carlos Roberto sofria ataque diariamente. Eu sei o que está sentindo o coração do líder do governo, porque o seu filho foi envolvido nessa questão. E durante toda a campanha, meu líder de governo, nós tínhamos várias discussões com o Tiago Albuquerque, porque ele defendia ferozmente os mensaleiros do PT, as maracutaia, defendiam sem temor nenhum dentro da rede social, onde até fez várias denúncias contra o nosso candidato a prefeito, onde nós tivemos uma vitória na justiça, onde foi obrigado a ter uma retratação. E quando eu falo que essa questão desse grupo que trabalha dentro da Secretaria de Comunicação tem um dedo de alguém grande, é porque já vem lá de trás da campanha da reeleição do prefeito Sebastião Almeida. E por trás dessa toda maracutaia na Prefeitura de Guarulhos, existe uma ONG que se chama Agende. A Agende tem mais de 250 funcionários contratados, cabos eleitorais, militantes do Partido dos Trabalhadores, para dar sustentação ao governo, porque muitos juridicamente não poderiam estar prestando serviço dentro da prefeitura, porque ia correr no crime por ser parente, no crime de nepotismo. Então, Agende dentro da prefeitura de Guarulhos dá a guarida. E o funcionário Tiago Albuquerque, segundo informações e documentos que nós temos em nosso gabinete, porque eu solicitei a relação de funcionário desta ONG, constava e consta como funcionário daquela gente. E o pior, o Tiago Albuquerque, ele deveria estar prestando serviço como técnico, vereador Heleno Metalúrgico, dentro da Secretaria do Trabalho. O que estava esse menino fazendo dentro da Secretaria de Comunicação? Diariamente nós dirigíamos a Secretaria de Comunicação, lá estava o Tiago fazendo o seu trabalho, junto com um grupo, cuidando das redes sociais. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente. Então, senhor presidente, senhores vereadores, tenho um grande respeito por vários colegas do Partido dos Trabalhadores, relação respeitosa com o vereador Samuel Vasconcelos, tiro totalmente a responsabilidade do líder do governo, mas essa questão tem que ser apurada. O laptop que estava dentro da Secretaria de Comunicação, onde a menina foi injustamente demitida, sem ter uma investigação profunda, porque atrás dessas denúncias, atrás desse blog para denegrir a imagem do nosso candidato, pré-candidato a presidente, Aécio Neves, tem gente grande, comissionados, diretores ou até secretário ou ex-secretário do Partido dos Trabalhadores. E nós, do PSDB, eu como líder da oposição, tenho um grande apreço pela democracia e o respeito, o espírito de corpo dentro dessa Câmara Municipal. Mas nós não poderíamos ficar calados diante desse acontecimento. Concluído, vereador. Pelo artigo 51, senhor presidente. Com a palavra. Então nós não poderíamos ficar calados e repercutir essa questão. Vereador, deixa eu passar quase 2 minutos. Assessoria. Passar, senhor. Obrigado, senhor presidente. A assessoria jurídica
do nosso partido está averiguando e vamos denunciar. Tem mais nomes ainda da Prefeitura de Guarulhos envolvido. Nós vamos ter acesso a esse processo amanhã. Tem mais nomes de funcionários da Prefeitura de Guarulhos envolvido, onde nós vamos trazer aqui para a Câmara Municipal, onde caberia uma comissão de estudo ou uma comissão de inquérito. Mas nós sabemos, a maioria esmagadora que o prefeito tem de base de sustentação dessa casa, onde nós iremos conseguir em torno de 4 assinaturas e nós necessitamos de 11 assinaturas. Mas nós, como vereadores, temos o poder de investigação, nós vamos acompanhar o trabalho dessa comissão de sindicância, ora instalada pelo prefeito Sebastião Almeida, e juntamente com a Comissão Nacional do PSDB, que é presidida, a Comissão Jurídica, que é presidida pelo deputado federal Carlos Sampaio, nós estaremos acompanhando de perto para que essas pessoas que estão infiltradas dentro do Partido dos Trabalhadores, que estão infiltradas dentro da máquina pública, não cometam mais crimes e injúrias usando a máquina pública para denegrir a imagem dos próprios políticos. Isso poderia ter acontecido com deputado do PT, deputado do PMDB ou de outros partidos. Nós vivemos em um país democrático, onde o meio de escolhermos o nosso governante é através do voto direto. E é o processo mais democrático da face da terra, processo mais democrático no mundo, onde a população escolhe os seus candidatos. E esse tipo de ataques nós teremos que exterminar da política do nosso país. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero pedir desculpas ao líder do governo, tenho um grande respeito por ele, é filho dele, é nora dele, mas nós não poderíamos deixar de repercutir. E não existe nessa questão desse blog somente o Tiago Albuquerque e a sua esposa. Existem mais pessoas, Arinaldo, mais pessoas que vai ser revelado essa semana, porque o processo jurídico continua, a quebra de sigilo das redes sociais ainda está em andamento, e temos mais nomes que, dentro da Prefeitura de Guarulhos, nomes graduados da Prefeitura de Guarulhos, que utilizaram esse blog para denegrir a imagem do nosso candidato a presidente, pré-candidato Aécio Neves. Pela questão de ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Vendo questão de ordem, senhor visualmente que não temos número suficiente para prosseguir a presente sessão, dou por encerrada a presente sessão.